Para compreender os fundamentos das lições de Jesus em toda a sua profundidade, à luz do entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Caso contrário, permaneceremos nas suposições dogmáticas e literais ou meramente opinativas. Os princípios básicos do Espiritismo, nomeados por Allan Kardec como os pontos mais importantes, estão indicados em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, no item 6. São orientações que o espírita precisa conhecer de forma mais aprofundada e que se encontram citados não só na primeira obra da codificação, ora referida, mas explicadas nas demais obras da codificação, como o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro da codificação, o Céu e o Inferno, e o quinto e último, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, os diversos programas de estudo básico da doutrina espírita, praticados nas casas espíritas em geral, analisam em detalhes esses pontos principais do Espiritismo, que, resumidamente, são os que seguem. Então, de forma resumida, os princípios básicos da doutrina espírita. Deus, Pai Criador. Jesus, guia e modelo da humanidade. Espírito ser imortal, outro princípio. Espírito, ser imortal, existente, pré-existente e sobrevivente à morte do corpo físico. Perispírito, outro princípio do Espiritismo. Perispírito, organização estrutural do ser humano e dos animais, dos seres vivos, é melhor assim, né? Incluindo os vegetais. Livre-arbítrio, outro princípio, e lei de causa e efeito, processos que governam a liberdade e consequências das escolhas humanas. Evolução, mecanismo divino que determina o progresso intelectual e moral do espírito. Encarnação e reencarnação, mecanismos reguladores da evolução do espírito. Então, qual é a diferença entre encarnação e reencarnação? Encarnação pressupõe que seja a primeira vez que o espírito está encarnando, vem à dimensão física. E reencarnação, esse prefixo ré quer dizer da ideia de ser novamente, de repetição, não é isso? Então a encarnação seria a primeira encarnação e a reencarnação seria da segunda em diante, tá certo? Mas quando a gente chama, às vezes na literatura, vem encarnação com sinônimo de reencarnação, então dá pra gente, no contexto dá pra gente compreender que se trata de reencarnação. Outro princípio, pluralidade dos mundos habitados, princípio doutrinário espírita que esclarece a respeito das categorias evolutivas dos mundos habitados no universo. Didaticamente, Kardec classificou esses mundos em primitivos, onde tem como função primordial receber os espíritos na sua primeira reencarnação. É uma das funções do planeta primitivo. Então, como não está dizendo, são bem primitivos mesmo. São os seres humanos são muito próximos dos símios, né? Porque estão nos primeiros passos do reino nominal. Em seguida, a segunda classe de planetas, primeiro primitivo, segundo de expiação e provas, ou de provas e expiação, que é o nosso, a Terra ainda. O terceiro de planetas de regeneração, que estamos aí na transição, né? Essa transição talvez ainda demore um pouquinho, não é coisa tão rápida assim como se pensa, é um processo gradativo, é um processo. A natureza não dá saltos. Não existe esse negócio hoje, nós estamos no planeta de prova e expiação,
e amanhã a gente amanhece no planeta de regeneração. Não é assim. Pode ser que ainda demore. O quarto seria os planetas felizes. E o quinto, os planetas divinos ou de espíritos puros, onde habitam os espíritos puros. São essas 5 classificações. O plano espiritual, outro princípio, que trata das condições da vida do espírito imortal na dimensão extrafísica da vida. Outro princípio, influência e comunicabilidade dos espíritos. Revelam as ações dos espíritos sobre o plano físico e a mediunidade, faculdade de comunicabilidade da mente humana. Então, a mediunidade, ela se presta para a comunicabilidade de planos diferentes. Nós, do plano físico, nos comunicamos mediunicamente com os irmãos que já estão na dimensão extrafísica, no plano espiritual. Mas no plano espiritual, segundo relatos de obras de André Luiz, como Nosso Lar e muitos outros, a mediunidade se presta também para a comunicabilidade de espíritos que estão em planos diferentes. Um plano inferior para um plano superior e vice-versa. Certo? Também se presta para isso. Em Nosso Lar relata que André Luiz, durante o sono, se comunica mediunicamente com sua mãe. O que é isso? A sua mãe estava num plano mais elevado que André Luiz e houve a comunicação mediúnica entre os dois. Tá certo? Então, a mediunidade ela não serve só para a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Serve também para a comunicação em planos de espíritos desencarnados que estão em planos diferentes. Como já referido, em O Livro dos Espíritos que Kardec mostra o quanto Jesus fundamenta a nova doutrina, a doutrina dos Espíritos.